Olá a todos, seguindo em frente aqui com o nosso de Kitur Haruch, a gente chega agora na sexta alahá desse nosso capítulo. Fala Kitur Haruch, achadarim shemochrim lagoi im hametz, kivan shein mochram ad lemachar, im ken chala alav balayla, chiyuv bdika vechayav lebodkam. Veremos mais para frente no capítulo 114 com relação à venda de hametz para o goi. Hoje em dia a grande maioria das pessoas costuma fazer isso, o pessoal tem hametz em casa, em vez de queimar tudo ou acabar com todo o hametz, vender esse hametz para o goi durante os dias de Pesach. Mais para frente a gente vai ver de onde surgiu isso, quais são as limitações com relação a essa venda. Porém, de qualquer forma, isso ocorre. No nosso capítulo, o Kitur Haruch trata do ponto de vista do local onde o hametz é vendido. Muitas pessoas, às vezes, preferem vender um quarto inteiro. Tem um quarto que eu não quero mexer, não quero fazer limpeza, eu vou vender esse quarto inteiro para o goi. Ou pessoas que vão passar Pesach fora de casa, vão para o hotel, vão para a casa de outras pessoas, não vão estar durante Pesach em casa, então eles vendem a casa inteira com todo o hametz junto para o goi. Assim também pessoas estão viajando, Brasil para Israel, Israel Brasil, não quer fazer bdikat hametz em casa, então vende para o goi. Agora, fala o Kitur Haruch, mesmo que a pessoa venda para o goi, quando é feita essa venda? Então, essa venda é feita no dia 14, durante o dia já próximo à noite do Seder. Obviamente, antes do hametz ser proibido, certo? O hametz é proibido mais ou menos na metade do dia 14, então lá para 11, meio-dia, o hametz fica proibido. A venda é feita de manhã, no dia 14 de manhã, em torno de 9, 10 da manhã, é feita a venda para o goi. Agora, a obrigação de fazer bdiká, ela antecede esse momento. A obrigação de fazer bdiká, ela é no dia 14 à noite, na véspera de Pesach. Sendo assim, fala o Kitur Haruch, mesmo alguém que vai vender o hametz para o goi, já que no dia 14 à noite, que é o momento em que temos a obrigação de fazer bdikat hametz, essa propriedade ainda está nas suas mãos, ela ainda não foi vendida para o goi, a pessoa deve fazer bdiká. Essa alahá é válida também, por exemplo, a fonte dessa alahá é basicamente o que aparece na Gemara. O que acontece se eu estou alugando a minha casa para alguém? Quem tem que fazer bdikat hametz? O dono da casa ou a pessoa que está alugando? Então a Gemara fala que isso depende de quem tem as chaves do lugar no dia 14 à noite. Quem tem controle sobre o lugar no dia 14 à noite. Então, se eu aluguei antes do dia 14 à noite, que é o momento em que temos a obrigação de fazer bdikat hametz, é minha responsabilidade. Se está alugado, se está na mão da pessoa que está alocando o lugar, é responsabilidade dele. Se está na mão do dono, é responsabilidade do dono. Ou seja, o dia 14 à noite é o que define a obrigação de bdikat hametz. Então, sendo assim, já que a venda da casa para o goi é feita no dia 14 de dia, depois desse horário, então, ainda assim, existe a obrigação de fazer bdikat hametz. Porém, outros poskim, diferente do Kitur Haruch, escrevem que não, que já que na prática esse lugar não vai estar nas mãos da pessoa mais para frente, já que na prática durante Pesach, até antes de Pesach, esse lugar vai ser vendido para o goi, não tem a obrigação de fazer bdikat hametz, e esse é o nosso costume. Além disso, tem quem costuma fazer a venda do hametz no dia 13, justamente para não entrar nessa situação. Existem algumas questões realmente sobre se funciona, se não funciona, tem alguns problemas na alahá com relação à venda no dia 13, mas tem gente que faz isso, vende o hametz no dia 13 antes de surgir a obrigação de fazer bdikat hametz. Então, alahá na prática, alguém que lhe vende a casa para o goi ou vende um armário ou algo do tipo, nesse local onde vai ficar o hametz do goi, esse local que está sendo vendido para o goi, não precisa fazer lá bdikat hametz. Alahá zain. Kodem shematchil livdok Yevarech asher kedushanu b'mitzvotav etzivanu al biur hametz. Antes de fazer a bdiká, antes de começar a procurar pela casa o hametz, na noite do dia 14, se faz uma brachá, asher kedushanu b'mitzvotav etzivanu al biur hametz. Temos uma mitzvah de Rabanan de procurar o hametz. Ve'af al pi she'at adain eino mevaro, mikol makom mevarech al biur lefi shemiyad lachar bdiká yivatel et hametz she'eino yadua lo, ve'o biur lechametz she'eino yadua lo. Agora, ele trata aqui um pouco da questão da linguagem da brachá. A linguagem da brachá é al-biur hametz, sobre a queima do hametz. Mas a priori o hametz eu vou queimar só amanhã. Como na noite do dia 14 eu vou fazer uma brachá sobre a queima do hametz e vou queimar ele só daqui 12 horas, só amanhã, no dia seguinte.
Temos uma halachá, que diz que as brachot elas têm que ser feitas próximas ao cumprimento da mitzvah, próximas ao cumprimento do que aquela brachá está falando. Então, se, por exemplo, eu faço a brachá de sheakol, eu não posso fazer uma brachá de sheakol para uma comida e comer daqui 5 minutos, eu tenho que comer logo depois que eu faço a brachá, eu não posso falar no meio, ou eu vou colocar tefilin, ou vou acender as velas de Shabbat, eu não posso fazer a brachá e meia hora depois cumprir a mitzvah. A brachá e a mitzvah, elas têm que estar próximas uma da outra. Então, como eu posso fazer a brachá de Al-Biur Hametz, sobre a queima do Hametz, se eu só vou queimar amanhã de manhã? Então, eu falo que dois pontos. Primeiro, que logo depois da Bdika, eu vou fazer Efker. Eu vou fazer o que a gente chama de Bitul Hametz. Eu vou abrir mão do Hametz que pertence a mim, aquela frase famosa que aparece em aramaico, também a pessoa tem que entender o que ela está falando, então se fala em português ou em hebraico, ou quem preferir, Kol Hamira Deika Birshuti, todo Hametz que eu tenho comigo, eu estou abrindo mão disso. Isso daqui, embora não seja queima, ele está incluso na palavra Biur Hametz. Quando a Torá mandou levaer et Hametz, não necessariamente levaer aqui significa queimar, colocar fogo, mas sim tirar isso da minha propriedade. Então, o bitul, isso que logo depois da procura pelo Hametz, eu vou abrir mão disso que eu tenho da minha propriedade sobre o Hametz, isso está incluso também na brachá. Outro ponto que alguns poskim trazem aqui, que mesmo que na prática eu não vou queimar agora, eu estou começando o primeiro passo para poder, na continuação, queimar. Tá bom que a queima vai acontecer só amanhã de manhã, mas para poder queimar eu tenho que procurar, eu tenho que achar, eu tenho que juntar o Hametz. Então, eu já estou dando o primeiro passo, então mesmo que a mitzvah só vai terminar depois, ela começa agora. Não se deve fazer nenhuma pausa entre a brachá e o começo da bdika. Ou seja, assim que eu faço a brachá, eu tenho que começar a procurar em silêncio, sem falar nada, sem fazer nenhuma pausa. Depois que eu fiz a brachá e comecei a procurar, a priori nesse momento eu já não tenho problema falar, eu posso falar qualquer coisa, já que eu já comecei a abdicar, já comecei a cumprir a mitzvah de procurar o Hametz, então a minha brachá já não foi uma brachá em vão, eu fiz a brachá e logo comecei a procurar, então durante a procura, durante a busca pelo Hametz, não tem problema nenhum falar sobre qualquer coisa, mesmo assim o ideal é que a pessoa fale somente coisas ligadas a abdicar, coisas ligadas à procura, à busca pelo Hametz, para ele não acabar se distraindo e não procurando direito, então é melhor falar daquele assunto, mas com certeza se a pessoa precisa de alguma coisa, falar alguma coisa de algum outro assunto, não tem problema, o principal ponto é entre a brachá e o começo da procura, aqui não pode ter nenhuma pausa. A pessoa pode verificar algumas casas com a mesma brachá. Ou seja, alguém que tem algumas casas, ele precisa verificar cada uma delas. Ele pode fazer uma brachá, começar a verificar a primeira casa, depois ir para outra, para outra, para outra. Essa brachá é válida para todos os apartamentos, todas as casas nas quais ele precisa procurar. Também é possível que a pessoa se divida, ele não precisa fazer tudo sozinho. Então, se ele tem algumas pessoas na família, ele pode fazer uma brachá e cada um da família vai para outro quarto fazer abdicar naquele quarto. Todo mundo ouve a mesma brachá, responde amém e cada um procura no seu quarto, ou pode fazer toda a família junta, mas é uma brachá, ela vale para toda a casa, todas as pessoas que respondem amém. Essa brachá vale para todos eles e cada um pode procurar no seu quarto. E assim também uma brachá é válida para algumas casas, caso a pessoa tenha que verificar outros lugares também. הלכה ח' יש נוהגים שקודם הבדיקה מניחים פתיתי לחם במקומות שימצאים הבודק כי חוששים שמא לא ימצא כלום ותהיה ברכה לבטלה ופשיטא כי מי שאינו בודק כראוי אלא שהוא מקבץ אל הפתיתים לא כי ימצא בדיקה ועשה ברכה לבטלה. Traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, costume famoso de distribuir pequenos pedacinhos de pão, espalhar 10 pedacinhos de pão, assim é trazido em nome do Arizal, 10 pedacinhos de pão pela casa, para que a pessoa com certeza encontre alguma coisa durante a bdika. A ideia é que às vezes você já limpou tão bem a casa, já não tem hametz, já com certeza você tirou tudo, então se você vai fazer uma brachá agora e não vai encontrar nada, então essa brachá foi em vão, por isso se costuma espalhar esses pedacinhos de pão, para que pelo menos alguma coisa a pessoa encontre. Obviamente esses pedacinhos eles têm que estar bem embrulhados em alumínio ou algo do tipo, para que não suje a casa de hametz. Mas outros poskim dizem que não é obrigatório, porque mesmo que eu não encontre nada, digamos que eu não coloquei esses pedacinhos de pão e não encontrei nada, a minha brachá não foi em vão, a minha brachá era pela busca do hametz, não por encontrar o hametz. Então, mesmo que eu não encontrei nada, se eu procurei, está valendo. Só escreve aqui o Kitzur Shulchan Aruch, algo importante, que não adianta, quando a gente fala sobre a busca pelo hametz, eu faço brachá, não adianta sair procurando os 10 pedacinhos de pão que foram escondidos. Eu tenho que fazer bdika e procurar realmente pela casa.
casa, olhar nos cantos, nos armários, em todo lugar. Alguém que faz a brachá e só sai procurando esses 10 pedacinhos de pão que foram escondidos para essa função, então a brachá dele não valeu, ele não cumpriu a mitzvah. A mitzvah não é procurar os 10 pedacinhos de pão, não é um caça ao tesouro, a mitzvah é procurar o hametz na casa. Esses 10 pedacinhos de pão é só para garantir que a pessoa encontre pelo menos alguma coisa, mas com certeza abdicar é a busca e a procura nos cantinhos da casa. Então alguém que só faz a brachá e vai direto procurar esses pedacinhos de pão, ele não realmente cumpriu a mitzvah de abdikat hametz.